A neblina densa abraçava a rodovia como um manto fantasmagórico, engolindo os faróis do carro numa dança hipnótica de luz e sombra. Henrique segurava firmemente o volante, seus olhos cansados, tentando penetrar na cortina branca que se movia à frente como uma criatura viva. O velocímetro marcava apenas 40 quilômetros por hora. Mais rápido que isso seria suicídio naquela visibilidade quase nula. "Cara, você tem certeza de que estamos no caminho certo?" Diego murmurou do banco do passageiro, sua voz carregada de uma ansiedade que crescia a cada quilômetro percorrido. Ele esfregava as mãos nervosamente, um movimento repetitivo denunciando seu desconforto. "Claro que estou." Henrique respondeu com uma confiança forçada, embora seus próprios dedos estivessem brancos de tanto apertar o volante. "O GPS disse para seguir por esta rodovia. É só uma questão de tempo até a neblina passar." Mas enquanto falava, Henrique não conseguia ignorar o fato de que fazia mais de uma hora desde que haviam visto qualquer sinal de civilização. Nenhum posto de gasolina, nenhuma placa indicativa, nenhum outro veículo. Era como se tivessem entrado numa dimensão paralela onde apenas eles dois existiam, perdidos numa estrada que parecia não ter fim. A mata densa se erguia de ambos os lados da pista como muralhas verdes e impenetráveis. As árvores, distorcidas pela neblina, assumiam formas grotescas que brincavam com a imaginação. Galhos retorcidos se estendiam sobre a estrada como dedos esqueléticos, criando sombras dançantes sob a luz amarelada dos faróis. Diego baixou o vidro alguns centímetros, deixando entrar uma lufada de ar úmido e frio que carregava o cheiro penetrante de terra molhada e vegetação em decomposição. O som do vento entre as árvores criava um lamento baixo e constante, como se a própria floresta estivesse suspirando em agonia. "Fecha isso, cara!" Henrique pediu, ajustando o aquecedor. "Está esfriando demais." "Só queria ouvir se tem algum carro vindo", Diego explicou, mas obedeceu, vedando novamente o habitáculo. "Não é normal ficarmos tanto tempo sem ver ninguém." "E olha só esses postes." Henrique seguiu o olhar do amigo. Os postes de iluminação ao longo da estrada estavam todos quebrados ou apagados, criando trechos de escuridão absoluta entre os poucos que ainda funcionavam precariamente. Quando funcionavam, emitiam uma luz fraca e piscante que mais perturbava do que iluminava, criando um efeito estroboscópico que machucava os olhos. "Falta de manutenção", Henrique murmurou, mais para si mesmo do que para o amigo. Sempre havia uma explicação lógica. Tinha que haver. Esta deve ser uma rodovia secundária que o Estado abandonou. Acontece direto no interior. Diego não pareceu convencido. Ele mexia inquieto no celular, a tela brilhante cortando a penumbra do carro como uma pequena fogueira digital. "Sem sinal", anunciou, balançando o aparelho em diferentes direções, como se isso pudesse magicamente fazer as barras aparecerem. "Nada, zero. Como isso é possível nos dias de hoje?" "Relax, Diego." Henrique forçou um sorriso que não chegou aos olhos. "Chegamos no hotel, tomamos uma cerveja gelada e amanhã você vai rir de toda essa paranoia." Mas mesmo enquanto tentava tranquilizar o amigo, Henrique sentia um desconforto crescente se instalando em seu peito. Havia algo definitivamente errado com aquela estrada. Não era apenas a neblina ou a falta de outros veículos. Era uma sensação mais profunda, primitiva, como se cada célula de seu corpo estivesse gritando para ele dar meia volta e sair dali o mais rápido possível. O silêncio dentro do carro se tornou opressivo, quebrado apenas pelo ronco constante do motor e pelo assobio ocasional do vento. Diego ligou o rádio, procurando desesperadamente por alguma estação que pudesse quebrar aquele isolamento sufocante. Apenas estática. Ele girou o dial de uma ponta à outra, mas encontrou apenas o chiado irritante da interferência. "Merda", murmurou, desligando o aparelho com mais força do que o necessário. Foi então que ouviram. Começou como um murmúrio quase imperceptível.
tão baixo que inicialmente ambos pensaram que fosse apenas o vento ou algum ruído do motor. Mas aos poucos, o som foi ganhando definição, transformando-se em algo que gelou o sangue de ambos. Vozes, sussurros indistintos que pareciam vir de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Não vinham do rádio, estava desligado. Não vinham de fora. Os vidros estavam fechados. As vozes pareciam estar dentro do próprio carro, flutuando no ar entre eles como fumaça invisível. Você está ouvindo isso? Diego perguntou em um fio de voz, seus olhos arregalados refletindo o pânico que crescia em seu peito. Henrique diminuiu a velocidade ainda mais, forçando sua mente racional a encontrar uma explicação. Talvez fosse o sistema de som do carro pegando alguma interferência. Talvez fosse o vento criando efeitos acústicos estranhos. Qualquer coisa que não fosse, são só efeitos do vento na carroceria, ele disse. Mas sua própria voz soou pouco convincente até para ele mesmo. Os sussurros continuaram, parecendo crescer em intensidade. Palavras indistintas se misturavam numa sinfonia macabra de vozes sobrepostas. Algumas graves, outras agudas, todas carregadas de uma melancolia que parecia penetrar até os ossos. Era como se dezenas de pessoas estivessem tentando falar ao mesmo tempo, suas vozes se mesclando numa cacofonia fantasmagórica. Diego se encolheu no banco, seus punhos cerrados enquanto tentava controlar a respiração que se tornava cada vez mais irregular. Henrique, eu quero sair daqui, agora. Calma, cara. Vamos encontrar um lugar para parar e... As palavras morreram em sua garganta quando ele viu pelo retrovisor. Por apenas um instante, entre a neblina dançante, pareceu ver uma silhueta parada na estrada atrás deles, alta e imóvel, observando. Henrique piscou os olhos, tentando focar melhor, mas quando olhou novamente, não havia nada além da neblina e da escuridão. O que foi? Diego notou a mudança na expressão do amigo. Nada, Henrique mentiu, acelerando ligeiramente. Só pensei ter visto? Não importa, mas importava. Porque agora ele também estava começando a sentir que havia algo profundamente errado com aquela estrada. Os sussurros pareciam estar ficando mais altos, mais insistentes, como se soubessem que haviam capturado a atenção dos dois ocupantes do veículo. A neblina se movia ao redor deles em padrões que desafiavam qualquer lógica meteorológica, formando espirais e redemoinhos que pareciam seguir o carro. E no meio daquela dança etérea, Henrique começou a distinguir formas. Sombras que se moviam independentemente do vento, silhuetas que apareciam e desapareciam entre as árvores. Tem mais alguém na estrada? Diego sussurrou, apontando para a frente. Henrique seguiu o dedo do amigo e sentiu seu coração disparar. Lá iluminada pela luz fraca dos faróis, uma figura humana caminhava lentamente no meio da pista. De costas para eles, movendo-se com uma lentidão antinatural, como se estivesse flutuando ao invés de caminhar. Buzina, Diego ordenou, sua voz tensa. Avisa que estamos chegando. Henrique hesitou. Havia algo na postura daquela figura que o fazia querer fazer qualquer coisa, menos chamar sua atenção. Mas Diego já estava se inclinando sobre ele, apertando a buzina com insistência. O som ecoou pela floresta, retornando como um eco distorcido que parecia zombar deles. A figura na estrada não reagiu. Não se moveu para o lado, não olhou para trás, nem sequer alterou o ritmo de sua caminhada fantasmagórica. Para o carro, Diego disse, sua voz agora carregada de pânico mal contido. Não passa por cima dela. Eu não vou parar, Henrique respondeu, mas reduziu ainda mais a velocidade. Vou desviar. Quando se aproximaram da figura, Henrique virou o volante ligeiramente para a esquerda, apenas o suficiente para não atingi-la. Foi quando ambos puderam vê-la claramente pela primeira vez e desejaram não ter visto. A criatura, porque definitivamente não era humana, usava roupas esfarrapadas que pareciam ter décadas de idade. Sua pele era translúcida, permitindo que a neblina fosse visível através de seu corpo.
O cabelo era longo e desarranjado, balançando levemente numa brisa que não existia. E quando passou pelo lado do motorista, ela virou a cabeça. O rosto não tinha olhos, apenas buracos negros e vazios onde deveriam estar as órbitas oculares. A boca estava aberta numa expressão de lamento eterno, e dela saía um dos sussurros que haviam estado ouvindo. Diego gritou. Henrique pisou fundo no acelerador, o motor rugindo enquanto o carro disparava pela estrada. No retrovisor, ele pode ver a figura parando e virando lentamente para observá-los partir. Sua cabeça girando num ângulo impossível. Os sussurros dentro do carro se intensificaram, transformando-se numa sinfonia cacofônica de lamentos e gemidos. Era como se dezenas daquelas criaturas tivessem entrado no veículo, suas vozes espectrais ecoando por todo o habitáculo. O que diabos era aquilo? Diego gritou por sobre o barulho fantasmagórico. Não sei, Henrique respondeu, lutando para manter o carro na estrada enquanto a velocidade aumentava. Mas vamos sair daqui. A neblina começou a se mover de forma ainda mais errática, formando redemoinhos que pareciam seguir o movimento do carro. E dentro dessas formações etéreas, mais silhuetas começaram a aparecer. Dezenas delas, talvez centenas, todas caminhando em direção à estrada como se tivessem sido convocadas pelo grito de Diego. A estrada que deveria levá-los ao hotel havia se transformado num corredor de pesadelos e eles estavam presos no meio dele, correndo numa velocidade perigosa através da neblina enquanto uma multidão de espíritos emergia da floresta ao redor. Os sussurros agora eram ensurdecedores, preenchendo cada centímetro cúbico do carro com suas vozes lamentosas. E Henrique começou a perceber que conseguia distinguir palavras entre os murmúrios. Fiquem, fiquem, fiquem conosco. Você conseguiria manter a calma se estivesse no lugar de Henrique e Diego? O que faria ao se deparar com essas aparições sobrenaturais numa estrada isolada? Será que existe alguma escapatória quando os próprios mortos parecem estar chamando você para se juntar a eles na escuridão eterna? O velocímetro marcava 80 km por hora. Uma velocidade insana para aquelas condições, mas Henrique não conseguia diminuir. Cada fibra de seu ser gritava para acelerar ainda mais, para colocar a maior distância possível entre eles e aquela coisa sem olhos que haviam deixado para trás. O motor rugia em protesto, o carro balançando perigosamente enquanto cortava a neblina como uma bala desesperada. Mais devagar, cara. Você vai nos matar. Diego gritou agarrando-se ao painel enquanto o veículo derrapava ligeiramente numa curva. Prefere morrer num acidente ou... Henrique não terminou a frase. Nem ele mesmo sabia como terminar. Morrer como? Nas mãos daquelas coisas? Sendo arrastado para dentro da neblina por criaturas que não deveriam existir? Os sussurros haviam se tornado um coro ensurdecedor. Dezenas de vozes se sobrepunham numa sinfonia macabra que parecia vibrar através dos ossos. Era como se o próprio ar dentro do carro tivesse ganhado vida, cada molécula carregada com os lamentos dos mortos. Diego tapou os ouvidos com as mãos, mas isso não diminuiu em nada o volume espectral. Elas estão dentro do carro, ele gritou em pânico. As vozes estão dentro do carro. Henrique sabia que o amigo estava certo. Não havia explicação racional para aquilo. As vozes não vinham de lugar algum específico. Elas simplesmente existiam no espaço ao redor deles, como se o próprio ar tivesse se tornado um meio condutor para os sussurros dos mortos. Foi então que ele as viu. Primeiro foram apenas sombras em movimento na periferia da visão. Formas que dançavam entre as árvores, acompanhando o ritmo frenético do carro. Mas quando Henrique forçou os olhos para focar melhor, percebeu que não eram sombras comuns. Eram figuras humanas, ou o que um dia foram humanas, correndo pela floresta em velocidade impossível. Diego, olha para fora, ele sussurrou, sua voz quase perdida no meio do coro fantasmagórico. Diego baixou as mãos dos ouvidos
e olhou pela janela lateral. O que viu o fez recuar no banco como se tivesse levado um soco no estômago. Dezenas delas corriam entre as árvores com uma fluidez antinatural, seus pés mal tocando o chão, os corpos translúcidos cortando a neblina como lâminas espectrais. Algumas usavam roupas de épocas diferentes, vestidos vitorianos esfarrapados, uniformes militares de décadas passadas, roupas de trabalho cobertas de lama e sangue seco. Todas compartilhavam a mesma expressão de lamento eterno, as mesmas órbitas vazias no lugar dos olhos, e todas corriam na mesma direção do carro. Elas estão nos seguindo, Diego murmurou, sua voz carregada de um terror primitivo que fazia seu corpo todo tremer. Meu Deus, elas estão nos seguindo! As criaturas se moviam com uma coordenação perturbadora, como se fossem controladas por uma única mente coletiva. Algumas saltavam sobre troncos caídos sem perder o ritmo. Outras simplesmente atravessavam as árvores como se fossem feitas de fumaça. Mas todas mantinham os rostos voltados para o carro, suas bocas abertas, emitindo os sussurros que preenchiam o habitáculo. Henrique pisou ainda mais fundo no acelerador. O motor gemeu, mas respondeu empurrando o veículo para além dos 90 km/h. A estrada começou a se inclinar numa descida íngreme e a neblina ficou ainda mais densa, reduzindo a visibilidade para apenas alguns metros à frente. Foi quando elas começaram a aparecer na própria estrada. A primeira surgiu da neblina como um pesadelo materializado. Uma mulher de meia idade, vestindo um camisão ensanguentado, apareceu bem no meio da pista. Henrique virou o volante bruscamente para a direita, os pneus cantando no asfalto molhado. O carro passou a centímetros da aparição, e por um instante terrível, Henrique pôde ver seu rosto através da janela do motorista. Não havia pele, apenas osso exposto e cavidades oculares que pareciam sugar a luz ao redor. A boca se movia em sussurros silenciosos, mas Henrique podia ouvir perfeitamente suas palavras misturadas ao coro. Por que vocês não param? Estamos tão sozinhos. Cuidado! Diego gritou. Duas outras figuras haviam aparecido logo à frente. Um homem de terno preto, com a cabeça torta num ângulo impossível, e uma criança pequena que segurava algo que parecia ser um brinquedo, mas que na luz fraca dos faróis revelou-se como um pequeno crânio de animal. Henrique fez o carro deslizar entre elas, sentindo um frio sobrenatural invadir o veículo quando passaram. Era como se cada aparição trouxesse consigo um fragmento da morte, uma emanação gélida que sugava o calor da vida. Os sussurros se intensificaram ainda mais, transformando-se numa cacofonia de súplicas e lamentos. Agora Henrique conseguia distinguir frases completas. Não nos deixem sozinhos. Fiquem conosco na escuridão. Venham, venham, é tão frio aqui. Por que vocês têm medo? Não vamos machucá-los muito. Elas querem que paremos. Diego gritou, tapando os ouvidos novamente numa tentativa inútil de bloquear as vozes. Não para, Henrique! Pelo amor de Deus, não para! Mas figuras começaram a surgir na estrada. Agora não eram apenas uma ou duas, eram dezenas. Homens, mulheres, crianças, todos em diferentes estágios de decomposição espiritual. Todos bloqueando o caminho como uma barricada fantasmagórica. Seus corpos translúcidos brilhavam com uma luz própria, uma fosforescência cadavérica que cortava a neblina. Henrique não tinha escolha. Não podia parar, não podia desviar. Só restava atravessar. Segura firme! Ele gritou e pisou no acelerador com toda a força. O carro disparou direto através da multidão espectral. Foi como atravessar uma nuvem de gelo líquido. A temperatura dentro do veículo despencou instantaneamente, formando cristais nas janelas. O impacto não foi físico, mas espiritual. Uma sensação de estar sendo atravessado por dezenas de agulhas geladas, cada uma carregando memórias de morte e desespero. Por alguns segundos,
que pareceram horas, o mundo se tornou um caleidoscópio de faces distorcidas e vozes sussurrantes. Henrique sentiu mãos fantasmagóricas tentando agarrar o volante, dedos espectrais passando através de sua pele como raios X gelados. Diego gritava sem parar, seu corpo contorcendo-se como se estivesse sendo eletrocutado. E então, de repente, tudo cessou. O carro emergiu do outro lado da multidão espectral, voltando ao relativo silêncio da estrada enevoada. Os sussurros diminuíram para um murmúrio baixo, como se as criaturas estivessem se reagrupando atrás deles. A temperatura começou a subir lentamente, mas ambos ainda tremiam incontrolavelmente. O que foi isso? Diego conseguiu articular entre respirações ofegantes. Henrique não respondeu imediatamente. Estava ocupado demais, tentando processar o que havia acabado de acontecer. Sua mente racional, que sempre encontrara explicações para tudo, agora estava completamente em branco. Não havia lógica para aquilo. Não havia ciência que explicasse como dezenas de pessoas mortas poderiam se materializar numa estrada e... elas ainda estão lá. Diego sussurrou, olhando pelo retrovisor. Henrique também olhou. As figuras espectrais não haviam desaparecido. Estavam paradas no meio da estrada, observando o carro se afastar. Mas agora havia algo diferente em sua postura. Não pareciam mais desesperadas ou suplicantes, pareciam irritadas. Acelera, Diego murmurou. Por favor, acelera. Henrique não precisou ser convencido. Pressionou o pedal ainda mais, empurrando o carro para além de sua capacidade segura. O motor começou a fazer ruídos estranhos, mas continuou funcionando, levando-os para longe daquela congregação macabra. Foi quando ouviram o primeiro batida. De tosse veio de cima, como se algo tivesse caído no teto do carro. Ambos olharam para o teto, mas não viram nada através do vidro interno. Toque, toque mais, forte agora. E definitivamente não era galhos ou detritos da estrada. Tem alguma coisa em cima do carro, Diego sussurrou, sua voz mal audível. Toque, toque, toca. Sequência de batidas se transformou num padrão rítmico, como se alguém estivesse batendo de propósito. Como se estivesse tentando chamar atenção. Henrique manteve os olhos fixos na estrada, mas sua mente corria. Se havia algo no teto do carro, como havia chegado lá, eles estavam a quase 100 km por hora. Nada humano poderia... A resposta veio na forma de um rosto. Lentamente, uma face translúcida desceu do teto, aparecendo de cabeça para baixo do lado de fora do para-brisa. Era o rosto de um homem jovem, talvez da idade de Henrique, mas com a pele azulada da morte e aqueles mesmos buracos vazios no lugar dos olhos. Ele sorriu, um sorriso que revelou dentes podres e língua negra, e começou a bater no vidro com os punhos espectrais. Bam, bam, bam. Ela está no carro. Diego gritou, apontando para o rosto que agora pressionava sua face distorcida contra o vidro, deixando uma marca gelada que se espalhava como teia de aranha. A criatura abriu a boca e gritou silenciosamente, mas o som ecoou dentro do carro como se estivesse vindo de todos os lugares ao mesmo tempo. Era um grito de raiva pura, de frustração ancestral, de fome sobrenatural. Henrique virou o volante bruscamente para a esquerda e depois para a direita, tentando deslocar a criatura do teto. Mas ela se agarrou como uma sanguessuga espiritual, suas mãos fantasmagóricas encontrando aderência impossível na superfície lisa do metal. Sai! Sai! Henrique gritou, socando o para-brisa por dentro. Mas seus punhos simplesmente atravessaram a face espectral sem causar efeito algum. A criatura riu, um som que gelou o sangue de ambos, e começou a se contorcer, como se estivesse tentando atravessar o vidro. Lentamente, seus dedos começaram a penetrar na superfície sólida, criando ondulações no vidro como se fosse feito de água. Era então que Diego notou algo ainda mais aterrorizante. Henrique, olha as janelas laterais. Mas rostos haviam aparecido. Dezenas deles pressionados contra todos os vidros do carro.
Homens, mulheres, crianças, todos com a mesma expressão de fome desesperada, todos tentando encontrar uma forma de entrar. Suas mãos espectrais batiam contra o vidro num ritmo frenético, criando uma sinfonia macabra de percussão fantasmagórica. O carro havia se tornado uma prisão cercada por todos os lados pelos mortos. E lentamente, terrifyingly, os vidros começaram a ceder. E você? Conseguiria manter a sanidade se estivesse preso dentro de um carro enquanto dezenas de espíritos tentam forçar a entrada? O que faria quando percebesse que nem mesmo os vidros podem protegê-lo dos mortos que têm fome dos vivos? O primeiro dedo atravessou o vidro como uma agulha gelada perfurando gelo fino. Diego assistiu horrorizado, enquanto o dedo espectral emergia do vidro lateral, seguido por outro. E depois uma mão inteira. A superfície sólida ondulava como água, permitindo que a criatura se materializasse lentamente dentro do habitáculo. O ar ao redor da mão fantasmagórica distorcia com um frio sobrenatural que fazia os pelos do braço de Diego se eriçarem. "Elas estão entrando!" Ele gritou, recuando tanto que suas costas se pressionaram contra a porta do motorista. Henrique olhou rapidamente para o lado e sentiu seu coração quase parar. A mão espectral se movia no ar dentro do carro, os dedos translúcidos se curvando e se estendendo como se estivessem testando a realidade física desse novo ambiente. Era a mão de uma mulher, delicada, mas com as unhas anormalmente longas e pontiagudas, manchadas com algo que parecia ser sangue seco. "Não é real", Henrique murmurou para si mesmo, sua mente racional fazendo um último esforço desesperado. "Não pode ser real." Mas a mão se virou em sua direção como se tivesse ouvido seus pensamentos. Os dedos se curvaram num gesto de "vem cá", e a risada que ecoou dentro do carro foi a coisa mais aterrorizante que qualquer um dos dois já havia escutado. Era uma risada feminina, mas distorcida, como se viesse de muito longe e de muito tempo atrás. No para-brisa, a criatura masculina havia conseguido enfiar metade da cabeça através do vidro. Seus cabelos espectrais flutuavam no ar como se estivessem debaixo d'água, e sua boca escancarada revelava uma escuridão que parecia se estender infinitamente. Quando falou, sua voz saiu simultaneamente de sua boca e de todos os cantos do carro. "Por que correm de nós? Só queremos conversar." A palavra conversar se arrastou por vários segundos, ecoando e se multiplicando até se tornar um coro macabro. "Vai embora!" Diego gritou, socando o ar na direção da mão que agora se estendia em sua direção. Seus punhos atravessaram a aparição sem causar efeito, mas ele sentiu um frio cortante subir por seus braços, como se tivesse enfiado as mãos num freezer. Mais partes de corpos começaram a emergir através dos vidros. Um braço pelo vidro traseiro, uma perna pela janela do motorista, um pé descalço e azulado que atravessou o teto e ficou balançando no ar entre eles. Era como se o carro tivesse se tornado um portal dimensional, permitindo que pedaços aleatórios de pessoas mortas se materializassem em seu interior. O odor chegou junto com as aparições. Um cheiro doce e enjoativo de decomposição, misturado com um aroma metálico de sangue velho e algo que lembrava terra úmida de cemitério. Diego começou a sentir náuseas, mas não tinha tempo para vomitar. Tinha que se concentrar em sobreviver. Henrique pisou no acelerador com toda a força, empurrando o carro além de qualquer limite seguro. O velocímetro passou dos 110 km/h, depois 120. O motor gritava em protesto, mas continuava funcionando. A estrada começou a se inclinar numa descida perigosa, e a neblina se tornou tão densa que os faróis quase não conseguiam penetrá-la. "Tem que ter uma saída", ele gritou mais para si mesmo do que para Diego. "Tem que ter", mas mesmo enquanto falava, mais criaturas conseguiam atravessar as barreiras físicas do veículo. Agora havia pelo menos 6 delas parcialmente materializadas dentro do carro. Uma criança espectral,
Havia conseguido enfiar a cabeça através da janela traseira e observava os dois com curiosidade mórbida, sua boca pequeninai se movendo em sussurros inaudíveis. A mão feminina, que havia sido a primeira a entrar agora, se estendia em direção ao volante. Henrique sentiu dedos gelados tocarem sua mão direita e a sensação foi como ser tocado por ferro em brasa, mas frio. Sua pele ficou imediatamente dormente e ele percebeu que estava perdendo o controle dos dedos. Ela está me tocando. E deixa... Ele gritou. Não consigo sentir minha mão. Diego olhou e viu os dedos espectrais se entrelaçarem aos de Henrique como uma paródia grotesca de um gesto romântico. Onde eles se tocavam, a pele de Henrique estava ficando azulada, as veias se destacando numa cor púrpura escura. Solta ele! Diego gritou para a criatura, tentando puxar o braço de Henrique. Mas no momento em que suas mãos tocaram a zona onde os dedos espectrais faziam contato, ele também sentiu o frio mortal subir por seus braços. Era como se a própria morte estivesse fluindo através do toque, tentando reivindicar mais uma vítima. O carro começou a perder velocidade. Henrique lutou contra o volante, mas sua mão direita estava quase completamente paralisada. A criatura masculina no para-brisa havia conseguido enfiar os ombros através do vidro e agora se esticava na direção do painel, seus dedos espectrais dançando sobre os controles. De repente, o rádio ligou sozinho, mas não era a música que saía dos alto-falantes. Era uma cacofonia de vozes, dezenas delas, todas falando ao mesmo tempo. Henrique conseguia distinguir fragmentos. Morri na curva do quilômetro 15. Sangue. Tanto sangue no asfalto. Nunca encontraram meu corpo. Foi nesta estrada que tudo acabou. Agora vocês vão ficar conosco. Para sempre. Para sempre. Para sempre. São vítimas da estrada. Diego gritou, a realização atingindo-o como um raio. Elas morreram aqui. Todas elas morreram nesta maldita estrada. A revelação pareceu energizar as criaturas. Seus movimentos se tornaram mais frenéticos, mais desesperados. A criança espectral começou a chorar, um som que saía como estática do rádio, e suas lágrimas fantasmagóricas caíam no ar dentro do carro, desaparecendo antes de tocar qualquer superfície. Queremos sair daqui também, a criatura masculina disse, sua voz agora saindo diretamente do rádio. Mas não podemos, não sozinhos. Precisamos de vocês. Precisamos que fiquem, que morram conosco. Henrique sentiu o frio subindo por seu braço direito, alcançando o ombro. Logo chegaria ao seu coração e então ele se juntaria a eles. Seria só mais uma voz sussurrante na estrada, mais uma aparição tentando atrair viajantes desavisados para o mesmo destino. Com um esforço sobre-humano, ele tirou a mão esquerda do volante e agarrou a mão direita, tentando puxá-la para longe dos dedos espectrais. A dor foi excruciante, como se estivesse arrancando a própria carne, mas ele conseguiu se libertar. A criatura feminina gemeu em frustração, sua mão fantasmagórica se curvando em garras, tentando agarrá-lo novamente. O carro embardou perigosamente para a esquerda, os pneus cantando no asfalto molhado. Henrique lutou para retomar o controle com apenas uma mão funcionando, enquanto a direita pendia inútil ao seu lado, ainda azulada e gelada. A placa! Diego gritou, apontando através da neblina. Tem uma placa! Lá na frente, meio escondida pela névoa densa, uma placa verde de estrada era vagamente visível. Henrique forçou os olhos para tentar ler, mas a distância e a neblina tornavam impossível distinguir as palavras. O que diz? Ele perguntou, dirigindo com dificuldade. Não consigo ver, mas é uma saída. Tem que ser. As criaturas dentro do carro pareceram perceber a mudança no humor de seus prisioneiros. A criança espectral parou de chorar e fixou seu olhar vazio nos dois amigos. A criatura masculina retraiu parte de seu corpo de volta através do para-brisa, como se estivesse se preparando para algo. E todas elas, simultaneamente,
Abriram suas bocas e começaram a gritar. O som era ensurdecedor, além da capacidade humana de produzir. Era como se todas as sirenes de emergência do mundo estivessem tocando ao mesmo tempo, misturadas com unhas arranhando quadro negro e vidro sendo despedaçado. Diego e Henrique taparam os ouvidos, mas o som parecia vir de dentro de suas próprias cabeças. O carro tremeu violentamente, não por causa da estrada, mas por causa da força pura do grito coletivo. Os vidros começaram a trincar, formando teias de aranha que se espalhavam rapidamente. O para-brisa desenvolveu uma rachadura que corria de um lado ao outro. Vai! 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 Diego gritou, mas sua voz foi completamente engolida pelo coro espectral. Henrique pisou no acelerador até o fundo. O motor rugiu, depois fez um ruído estranho, como se algo tivesse se quebrado. Mas o carro continuou acelerando, disparando pela estrada em direção à placa. Conforme se aproximavam, as letras se tornaram visíveis através da neblina. Saída 15, posto de combustível, 2 km. Era uma chance. Talvez a única chance que teriam. Mas as criaturas não pretendiam deixá-los ir facilmente. O grito coletivo se intensificou ainda mais, e agora elas começaram a se materializar mais completamente. A criatura feminina conseguiu enfiar todo o braço através do vidro lateral, suas unhas espectrais arranhando o estofamento. A criança havia conseguido empurrar meio corpo através da janela traseira e agora rastejava pelo banco. Traseiro como um pesadelo quadrúpede. A criatura masculina no para-brisa havia conseguido enfiar a cabeça e os ombros completamente. E agora se esticava em direção ao volante com determinação assassina. Ela vai pegar o volante! Diego gritou. Henrique viu os dedos espectrais se aproximando dos controles. Se a criatura conseguisse tocar o volante, seria o fim. Eles bateriam, morreriam e se juntariam para sempre à congregação de almas perdidas desta estrada amaldiçoada. Com sua mão esquerda, Henrique agarrou a alavanca do câmbio e puxou-a para baixo, forçando o carro a reduzir bruscamente. O motor gemeu, mas obedeceu, e a desaceleração repentina fez todas as criaturas se moverem para frente, momentaneamente desestabilizadas. Era a chance que precisavam. Henrique virou o volante com força total para a direita, saindo da estrada principal e entrando na rampa de saída. O carro derrapou perigosamente, mas manteve aderência suficiente para fazer a curva. As criaturas gritaram em uníssono, não mais o grito ensurdecedor de antes, mas um lamento de perda e frustração. E lentamente, uma por uma, começaram a se retirar de volta através dos vidros, como se uma força invisível as estivesse puxando de volta para a estrada principal. Elas não podem sair da estrada, Diego percebeu, observando as aparições relutantemente se dissolverem. Elas estão presas lá. A última a partir foi a criança, que olhou para eles com uma expressão de tristeza infinita antes de desaparecer completamente através da janela traseira. O silêncio que se seguiu foi quase tão assustador quanto os gritos espectrais. Apenas o som do motor funcionando irregularmente e a respiração ofegante dos dois amigos, mas eles haviam escapado da estrada principal. E à frente, através da neblina que começava a se dissipar, as luzes de um posto de combustível brilhavam como um farol de salvação. Você acredita que eles realmente escaparam? Ou será que algumas forças sobrenaturais são persistentes demais para serem deixadas para trás tão facilmente? O que você faria se percebesse que trouxe algo com você para longe daquela estrada amaldiçoada? O posto de combustível emergia da neblina como um oásis de normalidade. Suas luzes fluorescentes criavam uma bolha de claridade artificial que cortava a escuridão opressiva da noite. Henrique dirigiu o carro cambaleante até uma das bombas e finalmente parou o motor, que deu algumas batidas irregulares antes de silenciar completamente.
O silêncio era quase ensurdecedor após o caos sobrenatural que haviam experimentado. Por alguns segundos, ambos ficaram simplesmente sentados, respirando pesadamente, tentando processar que estavam vivos e aparentemente seguros. "Minha mão", Henrique murmurou, erguendo a mão direita que havia sido tocada pela criatura espectral. A coloração azulada havia diminuído, mas ainda estava visivelmente mais pálida que a esquerda, e ele sentia apenas uma sensação de formigamento onde deveria haver tato normal. "Consegue mexer os dedos?" Diego perguntou, sua própria voz ainda trêmula. Henrique tentou fechar o punho. Os dedos responderam lentamente, como se estivessem se movendo através de água gelada. "Meio que sim. Acho que vai voltar ao normal." Mas mesmo enquanto falava, ele não tinha certeza. Havia algo diferente na mão, além da perda parcial de sensibilidade. Uma sensação estranha, como se algo frio e escuro tivesse se alojado em seus ossos. Diego abriu a porta do passageiro e saiu cambaleante. Suas pernas tremiam tanto que ele teve que se apoiar no carro para não cair. O ar noturno estava limpo aqui, sem aquele cheiro doentio de decomposição que havia invadido o veículo. "Precisamos avisar alguém", ele disse, olhando na direção da loja de conveniência do posto. "A polícia, bombeiros, sei lá. Tem gente morrendo naquela estrada." "Diego", Henrique o interrompeu suavemente. "Quem vai acreditar na gente?" A pergunta pairou no ar entre eles. Como explicar que haviam sido atacados por espíritos de pessoas mortas? Como descrever criaturas translúcidas que atravessavam vidros sólidos? Mesmo para eles que haviam vivenciado tudo aquilo, parecia impossível. "Mas não podemos simplesmente..." Diego começou, mas foi interrompido por uma voz atrás dele. "Tudo bem, rapazes?" Ambos se viraram rapidamente. Um homem de meia idade havia saído da loja de conveniência e caminhava em direção a eles. Usava o uniforme padrão de funcionário de posto, mas havia algo em seus olhos que os deixou imediatamente desconfortáveis. Não era hostilidade exatamente, mas uma curiosidade intensa demais, como se estivesse estudando espécimes raros. "Estamos bem?" Henrique respondeu automaticamente, tentando manter a voz firme. Só tivemos alguns problemas na estrada." "Que tipo de problemas?" O homem perguntou, se aproximando mais. Agora Henrique podia ver que suas unhas estavam anormalmente longas e sujas, e havia uma mancha escura em sua camisa que parecia suspeitosamente com sangue seco. Diego se posicionou mais próximo de Henrique, seus instintos de sobrevivência ainda em alerta máximo após o trauma da estrada. "Só problemas mecânicos", mentiu. O carro estava fazendo barulhos estranhos. O funcionário riu, mas o som não tinha nada de alegre. Era uma risada que eles haviam escutado recentemente, numa versão distorcida e espectral. "Ah, sim. Aquela estrada... ela tem seus truques?" Ele se inclinou ligeiramente na direção deles e Henrique pôde sentir um odor familiar emanando do homem. "Terra úmida, decomposição, morte. Vocês vieram da 237, não vieram?" Henrique sentiu um arrepio subir por sua espinha. Como o homem sabia de qual estrada eles haviam vindo? "Como você..." Ele começou, mas o funcionário o interrompeu. "É sempre a mesma história. Viajantes aparecem aqui no meio da noite, tremendo, falando de coisas estranhas na estrada." Seus olhos brilharam com algo que parecia diversão mórbida. "Mas vocês sabem o que descobri ao longo dos anos?" Diego agarrou o braço de Henrique discretamente, um sinal silencioso de que deveriam sair dali imediatamente. "O quê?" Henrique perguntou, mesmo contra seu melhor julgamento. "Às vezes, eles trazem coisas com eles." A frase ficou suspensa no ar como uma ameaça tangível. O funcionário sorriu, revelando dentes que pareciam ter sido afiados propositalmente. Foi então que Henrique percebeu algo terrível. Nas vitrines da loja de conveniência, refletidos nas superfícies iluminadas, ele podia ver rostos. Dezenas deles. Os mesmos rostos espectrais que os haviam atacado na estrada, agora observando de dentro da loja com suas órbitas vazias. "Diego",
Ele sussurrou urgentemente. Olhe as janelas da loja. Diego seguiu seu olhar e ficou lívido. As criaturas estavam lá, aglomeradas atrás do vidro como clientes silenciosos esperando para serem atendidos. Algumas acenavam com as mãos espectrais, outras simplesmente observavam com aquela fome terrível em seus rostos desfigurados. Vocês podem vê-los, não podem? O funcionário perguntou, sua voz agora carregada de satisfação sinistra. Isso é interessante. Geralmente demora mais tempo para o dom se manifestar. Que dom? Diego perguntou, embora uma parte dele já soubesse que não queria ouvir a resposta. A habilidade de ver os que ficaram para trás, os que não conseguiram passar para o outro lado. O funcionário caminhou lentamente ao redor do carro, como um predador cercando sua presa. Vocês foram tocados por eles, não foram? Especialmente você. Ele apontou para Henrique com um dedo sujo. Posso sentir o cheiro da morte em sua mão. Henrique olhou para sua mão direita e sentiu o sangue gelar. A coloração azulada havia retornado, mais intensa agora, e estava se espalhando pelo punho como uma infecção sobrenatural. O que está acontecendo comigo? Ele perguntou, mas já suspeitava da resposta. Você está se tornando um deles lentamente. O toque dos mortos marca suas vítimas, reivindicando-as gradualmente. O funcionário se aproximou ainda mais, e agora Henrique podia ver que sua pele tinha uma qualidade translúcida, permitindo vislumbrar veias escuras correndo sob a superfície. Primeiro você ganha a habilidade de vê-los, depois de ouvi-los constantemente. E então, ele não precisou terminar a frase. Henrique entendeu perfeitamente. Quanto tempo eu tenho? Ele perguntou com uma calma que não sentia. Algumas horas, talvez até o amanhecer. Depende da sua força de vontade. O funcionário sorriu novamente. Mas não se preocupe, você não ficará sozinho. Há toda uma família esperando por você na estrada. Diego puxou Henrique pelo braço. Vamos embora, agora. Vocês podem tentar, o funcionário disse casualmente. Mas para onde vão correr? Ele já foi marcado. Não importa onde vá, eles poderão encontrá-lo. E quando a transformação estiver completa, Henrique sentiu algo mudando dentro de si. Uma frieza que se espalhava do braço tocado para o resto do corpo. E junto com ela, sussurros. Não vindos de fora, mas de dentro de sua própria mente. Venha para casa, Henrique. Venha se juntar a nós. É tão solitário aqui na estrada. Ele balançou a cabeça violentamente, tentando expulsar as vozes. Luta contra isso, Diego murmurou urgentemente. Sei que você consegue lutar contra isso, mas era como lutar contra uma corrente oceânica. A cada segundo, Henrique sentia sua humanidade sendo arrastada para longe, substituída por algo frio e vazio e eternamente faminto. Na loja de conveniência, as criaturas espectrais começaram a bater nos vidros, seus punhos fantasmagóricos criando ondulações na superfície sólida. Elas queriam sair. Queriam reclamar seu novo irmão. Existe alguma forma de parar isso? Diego perguntou desesperadamente ao funcionário. Bem, o homem fingiu considerar a pergunta. Há uma forma, mas vocês não vão gostar. Fala, Diego gritou. Alguém tem que tomar o lugar dele. Alguém tem que ser tocado voluntariamente, aceitar a marca. Os olhos do funcionário brilharam com malícia. Você poderia salvar seu amigo, rapaz. Bastaria estender a mão e deixar que um deles o toque. Aí seu amigo ficaria livre. E você, bem, você se juntaria à família. Diego olhou para Henrique, que agora tremia incontrolavelmente enquanto lutava contra as vozes em sua cabeça. A coloração azulada havia se espalhado pelo braço todo e começava a subir pelo pescoço. Diego, não! Henrique conseguiu sussurrar. Não faz isso. Não vale a pena. Mas Diego já estava caminhando em direção à loja de conveniência, onde as criaturas esperavam ansiosas atrás do vidro. Diego, não! Henrique gritou, tentando correr atrás do amigo, mas suas pernas quase cederam. A transformação estava acelerando. Diego parou na porta da loja e olhou para trás uma última vez. Você faria o mesmo por mim.
ele disse simplesmente e abriu a porta. As criaturas saíram como uma avalanche de pesadelos, suas formas espectrais se materializando no ar noturno. A primeira delas, a mulher de camisão ensanguentado que haviam visto na estrada, estendeu sua mão fantasmagórica em direção a Diego. Eu aceito, ele disse, fechando os olhos. Eu aceito o lugar dele. O toque veio como um raio gelado. Diego gritou quando os dedos espectrais encontraram sua pele, mas não recuou. Suportou a agonia enquanto o frio mortal se espalhava por seu braço, reivindicando-o como a próxima vítima. E, imediatamente, Henrique sentiu alívio. O frio que se espalhava por seu corpo recuou como uma maré invertida. As vozes em sua cabeça silenciaram. A coloração azulada de sua pele começou a desaparecer. Ele estava livre, mas Diego estava condenado. E você? Seria capaz de fazer o sacrifício que Diego fez? Ou assistiria seu melhor amigo ser consumido pela escuridão para salvar sua própria alma? Às vezes, o verdadeiro terror não vem de monstros ou fantasmas, mas das escolhas impossíveis que somos forçados a fazer. O grito de Diego ecoou pela noite como o lamento de uma alma sendo arrancada do mundo dos vivos. Henrique assistiu horrorizado enquanto seu melhor amigo se contorcia no chão do posto, suas mãos agarrando o braço que havia sido tocado pela criatura espectral. A transformação que Henrique havia experimentado agora se manifestava em Diego com uma velocidade terrível. Diego! Henrique correu na direção do amigo, mas o funcionário do posto bloqueou seu caminho com um sorriso cruel. Não interfira, ele disse. Sua própria forma começando a ficar mais translúcida à medida que a verdadeira natureza do posto se revelava. O contrato foi feito. Ele escolheu voluntariamente. Agora deve ser cumprido. A coloração azulada subia pelo braço de Diego como tinta venenosa se espalhando pela água. Suas veias se destacavam numa cor púrpura escura, criando padrões grotescos sob sua pele. Mas o pior eram seus olhos. O brilho de vida que sempre os caracterizara estava desaparecendo gradualmente, substituído por uma vacuidade fria e faminta. Por quê? Por que está acontecendo tão rápido com ele? Henrique perguntou desesperadamente. Porque ele aceitou voluntariamente. O funcionário respondeu, sua voz agora ecoando como se viesse de um túmulo. Quando alguém se oferece como substituto, a transformação é acelerada. É o preço do heroísmo. As criaturas espectrais ao redor deles observavam com satisfação mórbida, suas formas translúcidas balançando suavemente como se estivessem debaixo d'água. A mulher de camisão ensanguentado se aproximou de Diego, estendendo uma mão fantasmagórica para acariciar seu rosto enquanto ele se transformava. Bem-vindo à família, querido. Ela sussurrou, sua voz saindo simultaneamente de sua boca espectral e de dentro da cabeça de Diego. Logo você entenderá. Logo verá como é libertador não sentir mais dor, mais medo, mais vida. Diego tentou falar, mas apenas um gemido rouco saiu de sua garganta. Suas cordas vocais estavam se transformando, adaptando-se para produzir apenas sussurros espectrais. Henrique se ajoelhou ao lado do amigo, lágrimas correndo por seu rosto. Sua mão direita, agora completamente normal novamente, tocou o ombro de Diego numa tentativa desesperada de ancorá-lo ao mundo dos vivos. Luta contra isso, cara, ele implorou. Você é mais forte que isso. Lembra quando éramos crianças? Lembra do nosso pacto? Amigos para sempre, não importa o quê. Por um momento, os olhos de Diego recuperaram um pouco de sua humanidade. Ele conseguiu articular uma única palavra. Corre, não vou te deixar aqui. Henrique disse firmemente. Corre. Diego gritou com o último resquício de sua voz humana, antes que a transformação reclamasse completamente suas cordas vocais. O funcionário riu, o som ecoando estranhamente no ar noturno. Muito tocante, mas inútil. Ele já é nosso agora. E vocês dois podem ficar juntos, para sempre. As outras criaturas espectrais começaram a se mover, cercando Henrique lentamente. Suas intenções eram claras.
não pretendiam deixá-lo partir. Testemunhar a transformação o tornara uma ameaça. Alguém que sabia demais sobre os segredos sombrios daquela estrada. Mas Henrique teve uma realização súbita. Olhou para o carro, depois para a estrada que se estendia além do posto. E, finalmente, para o horizonte leste, onde uma fina linha de claridade começava a aparecer. O amanhecer estava chegando. Vocês são mais fracos durante o dia, ele disse, mais uma afirmação que uma pergunta. É por isso que só atacam à noite. O funcionário perdeu o sorriso pela primeira vez. As criaturas espectrais pareceram vacilar, suas formas ficando ligeiramente menos sólidas. Diego, agora quase completamente transformado, ergueu a cabeça na direção de Henrique. Seus olhos eram buracos vazios, mas algo dentro deles ainda pulsava com humanidade residual. Num esforço supremo, ele levantou uma mão trêmula e apontou para o carro. Henrique entendeu imediatamente. Era sua chance, talvez a única. Ele se levantou num salto e correu para o veículo, as criaturas espectrais gritando em frustração atrás dele. Seus dedos encontraram as chaves que ainda estavam no contato. O motor tossiu, engasgou. E por um momento terrível, Henrique pensou que não funcionaria. Vamos, vamos, vamos! Ele murmurou desesperadamente. O motor pegou com um rugido. Henrique pisou no acelerador sem nem colocar o cinto. O carro disparando do posto numa nuvem de poeira e cascalho. No retrovisor, ele podia ver as criaturas correndo atrás dele, mas suas formas já estavam ficando mais tênues, conforme a luz do amanhecer crescia no horizonte. O funcionário estava parado no meio da estrada, seus punhos levantados numa expressão de raiva impotente, sua forma se dissolvendo lentamente, como fumaça no vento matinal. Mas foi Diego que partiu o coração de Henrique. Seu melhor amigo desde a infância estava parado na entrada do posto. Sua transformação quase completa. Já era mais espírito que humano, sua pele translúcida, seus olhos vazios. Mas ele não correu atrás do carro como os outros. Em vez disso, ele simplesmente ficou parado, observando Henrique se afastar. E por um breve momento, Henrique jurou ter visto Diego acenar. Um gesto de despedida, uma última demonstração de que ainda havia algo humano lutando dentro daquela casca espectral. As lágrimas obscureceram a visão de Henrique enquanto ele dirigia pela estrada que se estendia para longe do posto. O sol nascente pintou o céu de dourado e vermelho, e a neblina começou a se dissipar sob seus raios calorosos. O mundo voltou ao normal, como se os horrores da noite anterior fossem apenas um pesadelo, mas Henrique sabia que não eram. 2 horas depois, ele parou num posto de gasolina normal, numa cidade pequena. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o bico da bomba. Um funcionário jovial se aproximou, oferecendo ajuda e comentando sobre como ele parecia abatido. "Tudo bem, amigo?" "Parece que viu um fantasma." Henrique quase riu da ironia amarga da observação. "É, algo assim", ele murmurou. Quando chegou em casa, na cidade grande, ninguém acreditou em sua história. A polícia o interrogou sobre o desaparecimento de Diego. Mas como explicar que seu melhor amigo havia se sacrificado para salvar sua alma e agora estava preso numa estrada amaldiçoada como um espírito faminto? Oficialmente, Diego foi declarado como pessoa desaparecida. Henrique participou das buscas, fingindo esperança enquanto sabia exatamente onde Diego estava e o que havia se tornado. Os meses passaram. Henrique tentou voltar à sua vida normal, mas era impossível. Toda noite ele ouvia sussurros vindos de lugar nenhum. Não os sussurros dos mortos da estrada, mas a voz de Diego, chamando-o de volta. "Henrique, por que me deixou? Estou tão sozinho aqui." Ele se mudou para outro estado. Os sussurros continuaram, consultou psiquiatras. Os sussurros persistiram, tomou medicamentos. Nada mudou, porque Henrique havia descoberto uma verdade terrível. Quando você é salvo por alguém que ama, uma parte de você fica para sempre ligada a eles.
Diego havia salvado sua vida, mas no processo, criou uma conexão eternal entre eles. Uma conexão que crescia mais forte a cada dia. 6 meses após aquela noite, Henrique acordou e percebeu que podia ver através das paredes. Seus reflexos no espelho estavam ficando cada vez mais tênues. E quando tocava objetos, às vezes seus dedos passavam direto através deles. A transformação havia apenas sido adiada, não impedida. Na noite seguinte, ele empacotou algumas coisas e dirigiu de volta àquela região. Não teve dificuldade para encontrar a estrada 237. Era como se ela o chamasse, como se soubesse que ele estava voltando para casa. Ele parou o carro no mesmo local onde tudo havia começado e saiu caminhando. A neblina se formou ao redor dele como um abraço de boas-vindas. E lá, emergindo da névoa espectral, estava Diego. Seu amigo sorriu. O primeiro sorriso genuíno que Henrique vira em meses. Sabia que você voltaria, Diego disse. Sua voz agora completamente espectral, mas ainda carregada de carinho. Nem sabia que não conseguiria me deixar sozinho aqui para sempre. Não consegui mesmo, Henrique respondeu, sentindo a transformação final começar. Amigos para sempre, lembra? Para sempre, Diego concordou, estendendo uma mão translúcida. Henrique a pegou sem hesitação. O frio familiar subiu por seu braço, mas desta vez ele não lutou contra ele. Desta vez, ele o abraçou. Quando a transformação se completou, os dois amigos ficaram parados na estrada, observando os faróis de um carro solitário se aproximando através da neblina. Era um casal jovem viajando à noite, completamente alheio ao que os aguardava. Henrique e Diego trocaram um olhar. Então juntos começaram a sussurrar. A estrada 237 havia ganhado 2 novos guardiões. E eles tinham toda a eternidade para aperfeiçoar sua arte de atrair novos visitantes para sua família crescente de almas perdidas. Afinal, amigos para sempre significa exatamente isso. Para sempre. E você? Ainda tem coragem de pegar estradas desertas à noite? De ignorar os sussurros que às vezes ouve quando está sozinho no escuro? Porque agora sabe a verdade. Alguns vínculos são tão fortes que nem mesmo a morte consegue quebrá-los. E quando alguém que você ama faz o sacrifício final por você, bem, talvez você descubra que algumas dívidas só podem ser pagas de uma forma. Durma bem esta noite e evite estradas nebulosas. Henrique e Diego estão esperando.